calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, estamos aqui começando nova edição do nosso Fox Colóquio, o programa que é feito aqui com parceria com a Casa de TV, Casa de Vovó Dedé, com a sua TV Dedé, né? E um convidado hoje muito especial, pela relevância que tem em nossa cidade, Fortaleza, o vice-prefeito Elcio Batista, com atuação muito forte, muito dinâmica na definição e na execução de políticas públicas. Elcio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fox Colóquio, pela sua visita na casa de Vovó Dedé, que tenho certeza que muito proveitosa. E começo de cara com essa questão. Eu falei de dinamismo e raramente a gente viu um vice-prefeito em nossa história com tanta atuação, com tanta presença pública, né, com tanto poder de articulação e de conversa com os mais diversos setores. Isso qual é a sua motivação para isso, Elcio? Você tem uma projeção de carreira política também, porque isso caracteriza muito a atuação de um político, coisa que você de fato já o é, afinal disputou a sua primeira eleição candidatando-se a vice e alcançando sucesso, sendo vice-prefeito do prefeito José Sarto. Bom, Fábio, em primeiro lugar, super obrigado pela oportunidade, pelo convite de poder vir aqui conversar com você. Eu acho que tem 3 aspectos interessantes nessa questão do dinamismo que você ressaltou. O primeiro está relacionado talvez com uma postura e uma característica minha, né? Minha vida toda sempre foi muito dinâmica, desde quando eu morava no interior até os 7 anos, quando vim para Fortaleza. E esse dinamismo está vinculado também a uma vontade muito grande de fazer as coisas, a uma vontade muito grande de ascender socialmente, de crescer socialmente. Foi com essas motivações que eu vim para Fortaleza, inclusive. Então, eu tenho uma vontade de viver e de fazer as coisas que eu acho que talvez seja acima do normal. Isso vai emprestar uma característica muito dinâmica a tudo que eu faço, né? Esse dinamismo, ele esteve na universidade, quando eu passei muito tempo dando aula em várias universidades, e era o mesmo dinamismo. Quando eu estava em outras funções, não como vice-prefeito, também procurava ser bastante dinâmico. Eu tenho me dedicado intensamente ao trabalho, eu acredito muito no poder do trabalho e que você, através do trabalho, da sua dedicação, você pode prosperar na sua vida. O segundo ponto, relacionado com esse dinamismo, está vinculado ao tempo, né? A gente só tem 4 anos como vice-prefeito, digamos, a população pode até consagrar um novo mandato para o prefeito Sarto, possivelmente também para mim, se estivermos juntos numa mesma chapa, né? Mas eu só tenho 4 anos para tentar realizar tudo aquilo que eu quero, que eu defendo, que eu acho que é importante para a cidade. Então, o dinamismo tem a ver também com esse tempo da política, o tempo de um mandato, né, em que você precisa fazer muitas coisas num tempo muito comprimido, né? Então, eu tenho buscado imprimir um dinamismo na atividade do vice-prefeito e da vice-prefeitura, né, para que a gente possa fazer as entregas. E o terceiro aspecto, que eu acho que tem a ver também com esse dinamismo, eu acho que foi a liberdade que o Sarto me deu. Como prefeito, eu posso dizer, eu não posso falar por todos os outros prefeitos. Coisa que é rara, né? Geralmente a relação do chefe do Poder Executivo com o seu vice, geralmente é algo conflituoso, não é? Exatamente. Com o Sarto, comigo, tem sido super diferente. Em primeiro lugar, na vice-prefeitura, ele me deu liberdade e me deu uma atribuição na vice-prefeitura. Vá cuidar das questões relacionadas à chancela de Fortaleza,
com a Unesco. Fortaleza faz parte de uma rede, Fábio, de 295 cidades no mundo, chamadas Rede de Cidades Criativas. Em design, são 42. Fortaleza é uma dessas 42 cidades do mundo. Ele me deu a atribuição de cuidar dessa chancela, das responsabilidades que foram assumidas com a Unesco para que Fortaleza pudesse ter a chancela e renovar também a chancela agora em 2024. Então, estou cuidando disso na vice-prefeitura, com o Sarto, e ele me deu um mandato também lá na vice-prefeitura de procurar apoiar o processo de regeneração urbana, de renovação urbana, de redesenvolvimento da Praia de Iracema e do centro. Então eu tenho me dedicado a isso intensamente. E o Sarto também me nomeou para a superintendência do Instituto de Planejamento de Fortaleza. Um instituto muito importante, se a gente compreende o papel dele para o desenvolvimento urbano sustentável da cidade. Então, essa liberdade que o Sarto me deu e a confiança que ele depositou em mim, eu tenho buscado responder trabalhando todos os dias, incansavelmente, na cidade para fazer as entregas que ele defende, que estão no plano de governo, mas que também estão na visão de longo prazo, que é o Fortaleza 2040. Só para lhe dar um exemplo, essa semana mesmo foi entregue o início de uma longa jornada que a gente vai ter, que é o Big Data Fortaleza, né, lá pelo Instituto de Planejamento. Isso tem muito a ver o quê? Tem muito a ver com a orientação do Sarto para que a gente fortaleça o Instituto no trabalho com dados, no trabalho de informações e conhecimento para subsidiar a tomada de decisão, tanto do prefeito Sarto quanto dos secretários. Então, esses 3 pontos eu acho que explicam um pouco de dinamismo. Questões relacionadas à minha própria pessoa, à minha própria história, né? Questões relacionadas ao tempo da política e à liberdade e confiança que o Sarto me deu. Bom, o Elcio é sociólogo, né? E é oriundo da academia, né? Antes de ele entrar na política e ocupar cargos públicos por nomeação, que foram alguns, né? O Elcio é da universidade. Então, é uma coisa rara, inclusive, na política, né? A gente lembra logo do Fernando Henrique Cardoso, que foi sociólogo, conseguiu chegar, foi senador, chegou à presidência da República, mas a praxis política exige coisas que o sociólogo ou que estuda ciência política costuma questionar muito. Como é que você está convivendo com isso? Porque eu acho que sempre é um dilema que deve vir à tona na cabeça do sociólogo, tendo que a política ela impõe-se pragmática. Pragmatismo é algo que determina a trajetória, o processo de decisão da política. Há conflitos pessoais seus diante dessas necessidades que se impõem na política e diante do pensamento do sociólogo, como ele idealiza a política, Elcio? Olha, sua pergunta é muito, muito oportuna, Fábio. Esse é o dilema de teoria e prática, né? Muitos teóricos chamados, ou muitos professores, digamos assim, para não te chamar de teóricos, mas muitos professores, muitas pessoas que estão na academia têm dificuldade quando vão para o mundo prático. Porque o mundo prático, ele exige de você não só uma tomada de decisão que pode ensejar conflitos, que pode ensejar confronto com a própria teoria, com aquilo que você defende, né? Então, quando você se coloca nessa posição, muitas pessoas têm dificuldade, né, com esse pragmatismo da política, que na teoria, na verdade, é chamado de realpolitik, a política real, aquela que acontece, as formas de negociação que você tem no cotidiano. E que é um mundo à parte. Na política, até a verdade é relativa. Então, essa relação teoria e prática, ela é muito tensa, né, na vida de uma pessoa como a minha, que venho da universidade e ingresso no mundo político. E, portanto, tenho que participar dessa política real, mas, ao mesmo tempo, eu nunca posso abandonar aquilo que eu defendo como professor, aquilo que eu defendo como teoria, aquilo que, digamos, está pacificado, que são grandes consensos, né? Então, vivo, sim, conflitos pessoais. Tipo, por exemplo? Tipo que eu acabei de passar agora. Qual? Na última eleição para governador do estado do Ceará. Eu sou vice-prefeito do Sarto, o Sarto, prefeito da cidade de Fortaleza, o Sarto decide apoiar o Roberto Cláudio. Eu estou na vice-prefeitura no PSB, um partido que nacionalmente apoiou, tinha o vice-presidente do Lula, que é o
o vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa. Meu partido nacionalmente está com o PT e aqui no estado do Ceará, o diretório estadual toma uma decisão de apoiar o PDT, independente de quem fosse o candidato. E eu tive que tomar uma decisão, ou eu ia para o partido e tomava uma decisão baseada naquilo que o partido orientou, que foi uma decisão coletiva que eu, inclusive, participei, ou eu rompia com essa decisão e rompia com o prefeito para estar do lado do ex-governador Camilo Santana, porque trabalhei com ele na Casa Civil e na chefia de gabinete. Que era uma opção. É uma escolha da política real, mas que envolve valores. Qual foi a minha decisão? Eu vou seguir o meu partido. Por quê? Porque a teoria da ciência política diz o seguinte: as democracias, elas existem e são democracias partidárias. Não existe democracia no mundo que não seja baseada em partidos. Os partidos são a base da democracia. Para ter uma democracia forte, eu preciso ter partidos fortes. Eu preciso ter partidos que internamente eles sejam fortes. E aí, naquele momento, eu olha como as coisas, como a política é dinâmica e olha os dilemas. Valores que também acabam atropelando outros valores. Você foi politicamente bancado pelo grupo que está lá no poder, basicamente o ex-deputado Eudoro Santana, o atual ministro da Educação Camilo Santana, que bancaram o seu nome para ser o candidato a vice de José Sarto. Isso também não é uma ruptura com determinados valores de algo que se espera muito em política, que é uma certa fidelidade, enfim. Eu tenho lealdade e fidelidade, Fábio, a ideias e projetos. Apenas. A pessoas pode ser em determinadas condições, mas veja bem, na política você não pode colocar nem as suas questões pessoais e nem interesses pessoais à frente de questões relacionadas com ideias, com projetos e com coletivos. Eu não faço a minha vida e nunca fiz a minha vida orientado por meus interesses pessoais. Eu fiz orientado por projetos. Se você for olhar, mesmo essa decisão no ano passado, ela tem uma coerência. Eu estou, desde 2006, quando o Cid assumiu, que eu tive proximidade naquele momento com a eleição do governador Cid, mas não participei, você sabe muito bem disso. Em 2010, participei mais ativamente. Tanto que depois o César Barreira assumiu a Academia Estadual de Segurança Pública, me convidou para ser secretário executivo, então eu trabalhei no governo Cid. Aliás, vou voltar um pouco. Trabalhei na gestão da prefeitura Luiziane Lins. Naquela época ela me nomeou para a unidade de gerenciamento do programa, trabalhando para o BID, como técnico de monitoramento e avaliação do programa de juventude da cidade de Fortaleza. Depois trabalhei com o Cid. Trabalhei com o Roberto Cláudio no plano de governo e trabalhei depois como secretário de juventude. O Roberto Cláudio, depois, no final dos 2 anos, fui trabalhar com o Eudoro Santana no plano de governo, como tinha feito com o Roberto, do Camilo. Fui para a chefia de gabinete, a pedido do Eudoro. Passei 4 anos na chefia de gabinete, mais 1 ano e meio na Casa Civil, a pedido do Eudoro. E me dando e doando o máximo do meu talento, do meu trabalho, do meu tempo, para que esse projeto fosse vencedor. E foi vencedor. Foi vencedor. E acho que contribuí nesse projeto. E todo mundo estava junto. O Roberto Cláudio apoiou a reeleição do Camilo. Apoiou a eleição do Camilo. O Camilo ganhou por pouco do Eunício Oliveira. Muito pouco mesmo. Você 2014. Lembra, salvo engano, 4%. Um pouco mais de 4% ou menos de 4%. Perdendo em Fortaleza, inclusive. Perdendo em Fortaleza, inclusive. Mas com o apoio do Roberto Cláudio. Depois, na reeleição do Roberto Cláudio, no segundo turno, também ficamos juntos e apoiamos esse projeto. O Camilo sempre foi muito mais próximo, aliás, e foi escolhido por ser muito mais próximo do projeto do Cid, do Ciro e do Roberto Cláudio do que do próprio PT. Essa aproximação agora do Camilo do PT é uma coisa bem agora, depois que o Lula foi solto e que voltou como candidato a presidente. O Camilo, inclusive, em vários momentos, a imprensa sempre colocou como possibilidade dele sair do partido, lá na época da crise com a Dilma, na época da Lava Jato, da prisão do Lula, etc, etc. Então, por quê? Porque o Camilo vinha desse grupo, o Camilo vinha desse projeto, né? Então, a minha decisão, ela envolveu
uma decisão do partido e a crença que eu tenho que eu preciso fortalecer o partido que eu pertenço e a decisão coletiva do partido que foi tomada. Uma crença de que você tem um projeto com um grupo e que esse projeto é o que está em jogo, são ideias relacionadas com esse projeto. Então, é essa lealdade, essa fidelidade que eu defendo e que eu quero. Se você for ver, muitas pessoas trabalharam comigo, Fábio, e em muitos momentos essas pessoas tomaram outras decisões. Eu respeitei as decisões. Vou lhe dar um exemplo de uma pessoa próxima que também eu apoiei, o vereador Léo Couto. Eu apoiei ele na eleição, ele estava no PSB, nós fomos eleitos juntos, ele apoiando o Sarto. E o que foi que ele fez? Ele tomou uma decisão dentro do partido, no PSB, de apoiar o Elmano na eleição. Respeito. Aconteceu com Domingos Filho, que foi candidato a vice de Roberto Cláudio agora, na última eleição. E deixou o grupo. Exatamente. Para apoiar o governo. Respeito, faz parte da liberdade, da autonomia das pessoas, mas não concordo do ponto de vista da teoria e do fortalecimento da democracia. Essa pergunta é natural, Elcio, em função da sua relação muito forte que foi. Você foi chefe de gabinete? Não. Secretário da Casa Civil do segundo governo Camilo Santana inteiro. E com uma forte relação com um personagem que é importante em nossa política pela capacidade de articulação de bastidores, que é o pai do senador, pai do ministro Camilo Santana. Toda a sua relação estava lá. Houve compreensão da parte deles quanto à sua decisão, ou as rusgas, ou ficaram as sequelas, rusgas, ou coisa que o valha? Não houve compreensão disso. E isso se externa de que maneira, essa não compreensão? Num afastamento do relacionamento que eu tinha. De não atender mais um telefonema, por exemplo? Na verdade eu não liguei mais, né, Fábio? Eu liguei no final do ano. Nem uma mensagenzinha? Liguei para o final do ano para o Eudoro, mandei mensagem para o Eudoro, né? Sem resposta. Sem resposta. Entendi que ele não gostaria de ter uma aproximação. Respeito. O Eudoro, tenho muito carinho por ele, tenho o maior respeito pelo Eudoro. Foi uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória. Reconheço o quanto ele me apoiou nas iniciativas e eu retribuí isso com muito trabalho, com muita dedicação, com muita devoção aos projetos que ele me apresentava e pedia para desenvolver ou que a gente construía juntos. Acho que fiz, ao longo de toda essa nossa relação, assumir todos os compromissos e cumprir com todos os compromissos que me foram solicitados e pedidos. No final desse processo, no ano passado, infelizmente, o que eles fizeram, e eu respeito a decisão que eles tomaram, mas, digamos, estava em completo desacordo em relação àquilo que eu acredito. Aí é onde vem a teoria. Quem me conhece sabe que eu estou na política e na minha vida pessoal e na minha vida profissional, mas eu tenho alguns valores que eles não podem, digamos assim, jamais desaparecer. Então, eu acho que a política não pode ser um lugar em que, digamos, as pessoas colocam que qualquer meio, qualquer fim justifica o uso de qualquer meio. Eu não defendo isso. Eu acho que a política, ela precisa, por mais que tenha política real, por mais que tenha acordo que a gente precise fazer, por mais que a gente precise, em determinadas situações, estabelecer negociações de diferentes formas, mas ali, no fundo, tem alguns valores que você não pode abdicar deles. Porque se você abdicar deles, qualquer coisa é possível. E eu acho que não é assim que a gente deve conduzir a política. Vou lhe dar outro exemplo agora do Brasil, né? Do que aconteceu. Né? Tanto Bolsonaro quanto Lula tem uma grande discussão no Brasil sobre essa história do centrão. Não, o centrão para cá, o centrão para lá, como é que eu faço? Não, tem que acabar com o centrão. Olha, é impossível acabar com o centrão. O centrão é uma realidade. A população votou nesses partidos e nessas pessoas. Eles são representantes legítimos da democracia, do voto popular. Tem que ser respeitado. E para governar, você tem que governar com pessoas. E para atrair essas pessoas para o governo, você tem que negociar com elas. Se é negociação de cargos, se é negociação de programa, de ideias, de projetos, aí você vai colocar na mesa qual é a negociação. Agora, simplesmente fazer uma crítica a esses partidos, porque eles
para garantir a governabilidade, querem negociar, eu acho que essa crítica está equivocada. Agora, o que vai ser criticado? De que maneira vai ser criticado? Qual é o modelo da negociação? Por exemplo, nenhum partido político vai aceitar, por exemplo, que de 37 ministérios que tem no Brasil, o PT fique com os 37 ministérios. Qual é a democracia que vai aceitar isso? Nenhum lugar do mundo isso vai aceitar. Você vai ter que trazer as pessoas e vai ter que nomear para os cargos pessoas de outros partidos. Isso é normal no Brasil e na Noruega, na Dinamarca. Não há problema nisso. Agora, a questão toda é, você está trazendo e esse partido, ele vem porque ele apoia um programa, ele apoia um projeto, e o projeto é esse aqui, ou ele vem para utilizar o ministério para fazer negociação, corrupção, etc. A nossa história tem demonstrado que é exatamente isso. Aí o papel é o quê? Vamos fiscalizar, venha para cá, você vai aderir ao projeto, você vai defender o projeto é esse, nós precisamos de apoio parlamentar, essa negociação tem que ser transparente, tem que ser clara, e tem que ser baseada nisso. O problema, Fábio, e aí é um problema do nosso presidencialismo. O que acontece? Normalmente, nos sistemas políticos, as eleições, vou falar só do presidencialismo, não vou falar aqui do regime parlamentar, mas só do presidencialismo. Normalmente, em muitos lugares, você forma coalizões antes das eleições e não depois das eleições. O que acontece no Brasil? A gente vai para uma eleição, normalmente o partido que ganha não tem maioria no Congresso, porque não foi formada uma coalizão antes. Essa maioria vem depois. Aí você vai ter que negociar com essa maioria parlamentar que você não tem, para você poder governar. Geralmente se torna muito caro isso, não é? E aí acaba se tornando caro, acaba sendo uma negociação em que é interpretada como troca de favores, e toma lá da cá, e de corrupção em todo esse processo. Então, aí eu acho que a gente precisa melhorar a nossa democracia, precisa melhorar o nosso sistema político, para a gente aperfeiçoar e ser capaz de ter um processo mais transparente que gere mais confiança das pessoas. Você falou aí no começo da nossa conversa que uma das suas tarefas era o centro da cidade. Vou te dar um exemplo pessoal. Estou marcando uma viagem familiar com o final do ano, percorrer algumas cidades, em todas eu vou me hospedar no centro. E nós estamos numa luta há 30 anos, que o centro de Fortaleza praticamente acabou nesse sentido, como área de hospedagem, como área de moradia, a noite abandonada, as praças degradadas, principalmente à noite acontece isso, que é o oposto do que ocorre em todas as belas, grandes, aquelas cidades que nós gostamos de visitar. E me lembro que a prefeita Luiziane Lins, já no seu primeiro ano de mandato, declarou publicamente que iria recuperar o centro. É uma tarefa muito difícil, Os 8 anos do prefeito Roberto Cláudio também, embora com um projeto para o centro, que está dentro do Fortaleza 2040, mas as coisas não caminharam como devia. E hoje continuamos aí com um centro aí muito complicado. É um centro em que as pessoas não vão quando tem alguma necessidade comercial ou coisa que o valha, mas ele não tem vida como se espera que se tenha um centro da cidade. Ali é o nosso nascedouro, nós nascemos ali. Fortaleza começou a existir a partir dali e, lamentavelmente, continua em situação, a meu ver, degradante o centro de Fortaleza. Queria que você dissesse, conseguimos caminhar de alguma forma positiva em relação ao centro, Elcio, a partir do seu trabalho? Olha, estamos num processo, Fábio, que é justamente esse de tentar fazer com que o centro ele passe por um processo de redesenvolvimento. O nosso centro ele é um centro, digamos, do século XIX, início do século XX. Praticamente a única instituição pública que permanece no centro é a Prefeitura de Fortaleza. Pronto. Todo o resto saiu de lá. Aí, veja, tem várias explicações para que a gente chegue onde chegou com o centro de Fortaleza. Uma delas, nós retiramos do centro que em muitas cidades do mundo não retiraram. Em outras sim, em outras não. TRE até um dia desse estava lá, saiu também, né? TRE saiu do centro agora recentemente. O governo do estado saiu do centro. Década de 70 ainda. O poder público, de modo geral, saiu do centro de Fortaleza. Quando você retira o poder público do centro,
você está retirando algo simbólico. Porque o centro e o poder público lá é o simbolismo do que isso representa, de que aquele lugar é o lugar onde está estabelecido o poder político, onde está estabelecido a ordem social, parte dali. Ou seja, a ideia de centro, ela tem uma referência no poder. A saída, no poder inclusive eclesiástico, com a catedral, que ficou lá, no poder político e no poder econômico. Catedral esta cercada, a única catedral cercada do mundo é a nossa. Então, questões sociais aí, violência, enfim. Mas vamos lá, a sua questão. Você tem, o centro, ele congrega o quê? Esse simbolismo do poder. Poder eclesiástico, poder religioso, o poder, numa sociedade católica, eu estou falando, claro. No caso. O poder... mas pelo valor também estético, histórico da própria catedral, né? Tem o poder político e o poder econômico. O que aconteceu? Esses poderes, tirando o poder religioso, que continua lá com a catedral, mas tirando esses poderes, o centro foi esvaziado. Isso foi esvaziado também de moradia. Ficaram só comércios que funcionam basicamente de 8 da manhã às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde. Bom, e tem uma área de entorno do centro que também está deprimida, que é aquela área hoje onde tem a Ináce, o estaleiro da Ináce com o Poço da Draga. O próprio aquário ajuda no processo de depressão do centro porque está do lado. E você tem o São Pedro na entrada da Praia de Iracema, que é quase que um corredor para entrar no centro da cidade, que também deprime, passa uma visão deprimente de todo esse conjunto arquitetônico, histórico e cultural da cidade e econômico. No mesmo processo, inclusive, super importante de ser incentivado, está no Fortaleza 2040, o que a gente defende? Uma cidade policentralizada, com vários centros. Porque temos 2.400.000 habitantes, precisamos de uma Messejana forte, precisamos de uma Parangaba forte. E até que temos, né? Até que temos. Precisamos de um Bom Jardim forte, precisamos de uma Maraponga forte, enfim, precisamos de um Janguruçu, Conjunto Palmeiras fortes, como centralidades, com serviços públicos, serviços privados, economia local, até para diminuir a mobilidade das pessoas em relação ao trabalho, gerar mais trabalho nesses lugares, mais empregos, renda, prosperidade, empreendedorismo. Isso é uma visão boa, mas converge também para que o centro ele perca ainda mais valor. O que a gente tem feito? Sabendo de tudo isso, a gente tem buscado negociar com o setor privado, estamos trabalhando em grupo, estamos trabalhando propostas, tanto de apoio da prefeitura para habitação no centro, não só redução tributária, mas inclusive apoio em determinadas situações, estamos estudando com o prefeito Sarto, para que a gente tenha apoio financeiro, para que as pessoas possam comprar moradias no centro, feitas pelo setor privado. Temos uma certa dificuldade em fazer investimento no centro pelo setor público sem desapropriar lugares. Por quê? Porque a prefeitura, tirando o Paço Municipal, que é a sede onde o Sarto despacha, a prefeitura não tem prédios públicos no centro praticamente. Só tem o Paço e o outro prédio público é onde hoje é o Centro Cultural do Banco do Nordeste. Só esses dois. O resto é tudo privado. Então eu tenho que trabalhar com o setor privado e convencer o setor privado de que há um modelo de desenvolvimento a ser implementado. Defendo muito, Fábio, e já disse isso para o prefeito Sarto e para outros secretários, defendo muito a operação urbana consorciada, que vai do Marina Parque até mais ou menos ali a entrada da Praia de Iracema, que é uma operação urbana consorciada o quê? Para redesenvolver essa área. Aproveitar essa área que você tem galpões ali que hoje são utilizados para a indústria da moda, né, para as confecções, na verdade, que poderiam ter um valor muito maior se a gente desenvolvesse para residências, para um centro financeiro. Eu defendo, por exemplo, o centro financeiro de Fortaleza hoje, onde é? É ali no Meireles Aldeota, principalmente na Santos Dumont e no entroncamento com a Desembargador Moreira, por ali. O que é que eu defendo? Eu defendo que São Paulo é o centro financeiro nacional e da América do Sul. Mas um país com 202 milhões de habitantes, o Nordeste sendo a segunda região em população do país, com o desenvolvimento que a gente quer regional e com o potencial que nós temos de cabo de fibra óptica e com a cultura que nós temos
não de comerciantes, mas de financistas, porque o Ceará tem uma tradição de, lá atrás, cooperativa de crédito, depois de banco. Tivemos diversos bancos. Factoring, né? E agora de fintechs. Então eu defendo que o Ceará seja um centro financeiro do norte e nordeste brasileiro. Até por conta da conectividade que a gente tem. E que Fortaleza deveria ser esse lugar. E onde é que deveria ser esse centro financeiro? Nessa região da cidade. E esse centro financeiro, ele teria não só a parte financeira, mas se conectaria com lazer, entretenimento, centro de convenções em toda aquela região. Aliás, você sabe, foi um defensor, lá atrás, o projeto na época do governador Tasso Gereissati era que o centro de convenções de Fortaleza fosse ali, exatamente naquela região, para aproveitar o nosso potencial turístico e, claro, redesenvolver toda aquela área. Então, estamos trabalhando e acho que vamos ter uma boa convergência, Fábio, para termos um projeto que envolva o setor privado. O centro não consegue se redesenvolver sem o apoio e o investimento privado. Você falou em design e estética. Estética passa pelo design, design passa pela estética e a gente está ouvindo muitos comentários a respeito desses novos edifícios em função de uma nova estrutura legal que foi montada, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, que permite a construção desses edifícios de 50 andares, algo que o vale. 40 andares. E, enfim, o fato é que, para que eles possam se viabilizar, eles precisam fazer os estacionamentos. E os estacionamentos se tornaram imensos e horrorosos paredões para a cidade. Não já seria tempo de... Essa lei não devia ter um tempo para existir? Já tem projeto até para o cocó desse tipo de prédio. Vamos lá. Essa lei, Fábio, o título dela é complicado até das pessoas entenderem, mas é o seguinte, é a outorga onerosa de alteração de uso ou do direito de construir. Tem dois modelos. Em que o que a prefeitura faz? E isso existe em vários lugares do mundo, não só no Brasil, mas em muitas cidades do mundo. A prefeitura, ela cobra um acréscimo dessa terra que você está criando no ar. O solo está criando no ar. E ela cobra isso para quê? Para, com esse recurso, isso ir para um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, chamado Fundurb. E esse fundo ele vai para financiar o desenvolvimento ou na região ou em outras áreas pobres da cidade, vulneráveis, que precisam receber, seja pavimentação, drenagem, moradia. Basicamente, os recursos vão para moradia, drenagem, pavimentação, saneamento. Basicamente, vai para isso os investimentos, né? Chamado de infraestrutura urbana. E a lei ela tem sido muito bem sucedida e a cidade de Fortaleza tem respondido muito bem os empreendedores fazendo esses prédios. E aí tem dois pontos que eu quero ressaltar. O primeiro, isso movimenta e tem movimentado, e é por isso que a Fortaleza tem liderado o PIB do Nordeste entre as capitais. Se você conversar, Fábio, com o setor de construção civil, um dos setores mais aquecidos do Brasil é aqui na cidade de Fortaleza. E a construção civil, ela tem um poder de espraiar, né, e de ter uma capilaridade. Mexe muito com diversos setores econômicos. Com muitos setores, com emprego, com renda, etc. E também com a classe média. Só para lhe dar um exemplo, um apartamento de 15 milhões de reais, depois a pessoa investe 7 milhões e meio, 8 milhões para mobiliar, contrata marceneiro, arquiteto, enfim, uma quantidade muito grande de pessoas e de serviços para aquele apartamento existir. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é o dinamismo econômico que a lei trouxe e a importância para financiar o desenvolvimento urbano das áreas mais vulneráveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí toca no que você está falando. Elcio, mas esses prédios, do ponto de vista do design urbano, eles não geram um malefício para a cidade porque levantam paredões que dificultam a comunicação da cidade com esses prédios, esse diálogo não acontece, e isso não é um fator para aumentar a insegurança, o medo, digamos, presentificar a desigualdade, né? Criar uma zona de privilégio para os mais ricos. De fato, Fábio, eu acho que reforça essa posição, né? E que a gente teria que trabalhar, principalmente com aqueles que estão fazendo o projeto, como é que a gente pode ter
uma possibilidade de ser mais amigável nesse diálogo com os lugares onde esses prédios estão sendo construídos. De um modo geral, a gente sabe, e há um consenso no mundo, de que o que devemos induzir é o chamado uso misto e principalmente a chamada fachada ativa. O que é a fachada ativa ou uso misto para você que está nos assistindo aqui? É o seguinte, residência para cima, ou hotelaria, não importa, ou escritório para cima, mas aqui embaixo, no primeiro andar, na rua, eu crio uma área em que você dialoga com quem está na rua passeando, com o quê? Com o comércio, com serviços, seja um restaurante, uma padaria. E aí eu vou dar um exemplo que confronta o que você está dizendo, mas agora no aspecto positivo. O Bet Student, o prédio dele, o chamado BS Design, foi feito um prédio e lá embaixo o que ele fez? Uma praça. Uhum. Uma praça que é aberta. Uhum. Você vai passando na rua, você entra no prédio, sai do prédio, entra na calçada, etc. Ou seja, aquele é o design que a gente defende, que a gente acredita, Fábio. Que é amigável, não é agressivo com a cidade. Exatamente, que é amigável, não é agressivo e que você, qualquer pessoa, na verdade... Vira uma área de convivência urbana. Tem uma área de convivência pública. Então, é uma boa saída. É uma boa saída e devemos incentivar e temos buscado incentivar esse tipo de projeto. Mas, de fato, temos outros projetos na cidade que vão numa outra direção. E a gente tem buscado dialogar para aperfeiçoar. São tantas questões sobre Fortaleza, mas nosso tempo não é tão longo, né? Eu queria falar também de Praia do Futuro, mas vamos criar outra oportunidade para isso. Claro. Elcio agora está no PSDB. O PSDB é um partido que tem uma história muito importante no Ceará, né? Todo o processo desse novo Ceará que surgiu a partir da década de 80 veio a partir da liderança do ex-senador, ex-governador por 3 vezes, Tasso Gereissati, né? Eu chamo essa era Gereissati de uma herança bendita em diversos pontos. Equilíbrio fiscal, austeridade na gestão pública, enfim, uma referência. E agora o Elcio está no PSDB e assumiu o comando do PSDB em Fortaleza. Como é que está esse diálogo com o senador? O senador praticamente se aposentou, digamos assim, pelo menos das disputas políticas, né? Ele não quis mais 2 mandatos de senador, 3 de governador e, enfim. E como é que está essa relação, Elcio? Tranquila? Você está tendo todo o espaço do mundo? Você está preparado para, por exemplo, na hora de decidir uma aliança futura, o senador se impor e definir para quem ele quer que o PSDB vá, para que lado ele quer que o PSDB vá e lhe atropelar, por exemplo? Você tem esse medo? Não tenho esse medo, não. A minha relação, em primeiro lugar, minha relação com o senador Tasso Gereissati, muito boa, excelente. Nos encontramos pelo menos uma vez por semana. Às vezes, se eu estiver viajando ou ele estiver viajando, aí a gente não se encontra, mas pelo menos uma vez por semana. Nos falamos sempre que é necessário pelo telefone. É uma pessoa que tem me respeitado bastante, porque também eu tenho muito respeito pela história do senador Tasso Gereissati. Eu costumo dizer, e eu acho que você também já ouvi falando, eu acho que a gente tem 2 Cearás, um antes do Tasso e outro depois do Tasso. Com certeza. O Tasso foi um líder modernizador, inovador do nosso estado, que trouxe uma geração junto com ele. O senador Tasso é o líder dessa geração, mas outras pessoas nesse processo foram fundamentais, porque senão ele não teria conseguido chegar onde chegou. Né? Você tem figuras como o Amarílio Macedo, Maia Júnior, enfim, eu não vou aqui citar, Beni Veras, que faleceu, ex-senador e governador também, mas são tantos. Vou ficar nesses 3, mas poderia falar de tantos outros que não tiveram, talvez, o mesmo protagonismo, mas foram fundamentais. Tem um carinho enorme, por exemplo, por uma pessoa que hoje é pouco citada, mas é uma pessoa fundamental, que é o Marco Penaforte. Sim. Pessoa das brilhantes, mentes brilhantes que a gente tem no nosso estado. Então, eu acho que tem um Ceará antes e um Ceará depois do senador Tasso Gereissati. Estou no partido hoje e estou procurando, Fábio, dialogar com o senador permanentemente sobre qualquer decisão política que venha a ser tomada. Eu hoje estou na condição de presidente da Comissão Executiva Provisória. Vamos ter... De Fortaleza. Do Ceará. Do Ceará. Já quero aqui convidar, vamos ter no final do mês
de outubro, a convenção estadual, provavelmente com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de outros representantes do PSDB no Brasil. O senador Tasso ainda vai querer continuar na presidência do partido ou vai... Não, o senador Tasso, ele continua hoje na presidência da federação, porque você sabe, Fábio, que a gente está federado com cidadania. Com cidadania. E ele é o presidente da federação no estado do Ceará. Sou o presidente do PSDB, o Alexandre Pereira é o presidente do Cidadania, e o senador Tasso Gereissati é o presidente dessa federação dos dois partidos aqui. Ok. Mas tenho defendido também, Fábio, o PSDB está nesse processo de renovação no Brasil. O Eduardo Leite é o presidente nacional do partido. Mas o senador Tasso tem contribuído muito para a gestão do Eduardo Leite. E eu até já defendi em alguns momentos com o senador que acho que o PSDB nacional precisa muito dele. E acho que ele deveria encarar um desafio de conduzir o partido junto com o Eduardo Leite nesse novo ciclo. O Tasso, ele continua muito ativo, continua muito presente, tem sido muito escutado, tem sido muito demandado. Toda semana, praticamente, ele vai a Brasília. Ele tem ajudado muito o Eduardo Leite. Então, quem imaginou ou imagina que o senador Tasso está deixando a política, Fábio, não é verdade. Ao contrário, ele está com muita vontade, está com muita disposição de continuar colaborando, de continuar envolvido na política e continuar sonhando de que ele pode efetivamente dar contribuição real aqui no estado do Ceará e no Brasil. Tenho muito entusiasmo pela liderança dele e acredito que ele pode surpreender já aí a todos nós com, eu não sei exatamente com qual tipo de ação, mas com ação que vai demonstrar a força e a vontade que ele está tendo de continuar sendo um ator político fundamental para o fortalecimento da democracia no Brasil, do PSDB especificamente, e de construir um novo projeto para o Ceará e para o Brasil. Tá certo, Elcio. Terminamos. Deixo aí 30 segundos aí para você se despedir e finalizar o nosso programa. Eu quero mais uma vez agradecer, Fábio, a oportunidade, né, de estar aqui conversando com Prazer. você. Sempre uma conversa de alto nível, né, pela sua história, pela sua postura. Então, muito obrigado a todos e a todas. Fico aqui à disposição, sempre que me convidar, virei. Estou dedicado intensamente a esse trabalho na Prefeitura Municipal de Fortaleza, no Instituto de Planejamento. Não deu tempo a gente falar, mas a minha presença no Instituto de Planejamento me levou a me unir com outros institutos do Brasil e nós criamos a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento e a cidade de Fortaleza assumiu a presidência da rede. Então, eu estou com essa responsabilidade de conduzir a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento para fortalecer a cultura do planejamento, a cultura de dados, a tomada de decisão baseada em evidências e, cada vez mais, o fortalecimento no município de um grupo técnico, um grupo de pessoas capazes de construir e desenhar boas políticas públicas. Esse é o meu compromisso aqui na cidade de Fortaleza, como vice-prefeito, como presidente do IPLANFOR e agora nessa missão partidária de renovar, de atrair os jovens novamente para o partido, de formar esses jovens para participar ativamente da construção da democracia, de uma cultura democrática e, ao mesmo tempo, claro, construir um projeto para o Estado. Acho que quem está na oposição tem como missão construir um projeto. Não é só fazer a crítica pela crítica ou fazer aquela crítica rasteira, pessoal. Não. A minha missão hoje como presidente do PSDB é construir um projeto para apresentar à população esse projeto e para que em ciclos eleitorais a população possa optar por um outro projeto que não é isso que está no governo. Elcio, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso Fox Colóquio, aqui gravado aqui nos estúdios da Casa de Vovó Dedé, que também vai ao ar o programa pela TV Dedé e nas redes sociais do Fox. Até a próxima e muito obrigado. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. Ceará.
Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.